meta era 4% e, na verdade, a realidade da operação na época era 18%, ou seja, era algo que para a gente seria impossível, né? Era algo desesperador. Depois de 4 semanas, a gente começou a ver esse resultado de forma gradativa. Então, no primeiro mês, com as pessoas mais engajadas, o nosso ABS de 18% ele já foi para 12%. Para a gente foi uma comemoração. Aconteceu algo aqui que foi realmente surreal. E aí, as pessoas mais engajadas, as entregas mensais, após 3 meses, a gente conseguiu chegar no indicador e mantemos esse indicador. Foi tão fantástico, foi tão revolucionário, que para a gente fez toda a diferença. Fala, líder, tudo nice com você? Ó, isso aqui não parece, mas vai ser uma entrevista do Papo de Líder. Uma conversa com alunos e alunas do curso Gestão Sem Neura, que conseguiram bater meta todo mês. E como vai ser essa conversa? Nos eventos passados, eu convidei essas pessoas para bater um papo online comigo. E a gente resolveu disponibilizar essas entrevistas para você se inspirar e aprender com eles. Então aproveite. Porque quando a gente fala metodologia, num primeiro momento dá aquele sentimento de falar, nossa, gente, é muito trabalhoso. Ai, deve ser um negócio muito difícil. Vai tomar muito tempo, meu Deus. Mas, na verdade, a metodologia nada mais é do que uma mudança de hábito de forma estruturada. Porque trabalho pelo trabalho, esgotamento pelo esgotamento, a grande maioria dos líderes já tem por trabalhar nesse piloto automático, por trabalhar apagando incêndio o tempo todo. Ele sai de um cenário onde todos os dias ele trabalha de 10 a 12 horas por dia e ele passa a cumprir a carga horária dele, onde eventualmente, quando ele tem uma apresentação de resultados para fazer, quando ele é convocado para um evento, algo do gênero que é pontual, aí ele estende a carga horária. Mas esse líder, ele consegue programar, junto com os pares, o horário de almoço, uma pausa para dar um descanso, porque não é fácil você liderar, tem situações de conflitos para você administrar. Então, toda essa leveza a metodologia traz. Não significa que vai ficar mais fácil, significa que vai ficar mais simples. Isso, eu diria que também fica mais leve, sabe? Porque, assim, uma coisa é você ficar, né, a sua carga horária todos os dias entregando ali, fazendo 11, 12 horas. Outra, como você falou, né, eventualmente. O eventualmente faz toda a diferença. É uma qualidade, você tem qualidade realmente de vida. Você pode tomar um café, você pode sair para o almoço sossegado, sabendo que a sua operação não vai pegar fogo, né? Sim. Que ninguém vai subir no lucro. É bem bacana. A Patrícia começou a liderança em 2004, um ano só como operadora, e subi para supervisão. Num grande call center, um call center que me abriu bastante portas. Já trabalhei também com telecom, com líderes de telecom. Minha experiência, tenho vasta experiência também com atendimento na área, em companhia aérea, e também tive uma passagem aí também para uma empresa que prestava serviços em e-commerce, para uma grande aí plataforma muito conhecida. Ou seja, Nice, em relação a segmentos, eu tenho bastante expertise e muito tempo aí atuando na área de gestão. Estou há 15 anos como gestora de pessoas. Na verdade, o que ele enfrenta de verdade, Nice, é o perfil das pessoas. Hoje em dia, você trabalhar com perfis é super complicado, né? Tem o desafio de metas, tem o desafio aí das entregas, mas o líder, ele tem que saber trabalhar o perfil das pessoas. Eu acho que é o grande desafio. Uma equipe é composta de N pessoas, então você tem uma pessoa que é mais introspectiva, você tem uma pessoa que não tem realmente entrega de resultados, você tem uma pessoa que está ali junto com você. Então, esse líder, ele tem que ser um desbravador. Então, por exemplo, tem pessoas que são intrínsecas, tem pessoas que não fazem entrega de resultados porque realmente, estou desmotivada, mas a motivação é um fator realmente que vem de dentro dela e o líder precisa realmente despertar isso. Então, são várias formas da pessoa agir, da forma que a pessoa pensa, que o líder tem que estar ali encorajando. A Nice surgiu na minha vida no momento que a gente atuou juntos nessa empresa, que prestava serviço para um grande e-commerce, né? E a Nice, ela foi minha vida. E aí, assim, a equipe, na verdade, a gente pegou um matagal, vamos falar dessa forma, né, onde tinham várias pontas para ser ajustadas, né, então a gente tinha ali que carpir realmente um terreno que era muito desafiador. E a Nice chegou, né, com a gente com uma metodologia incrível, em 4 semanas a gente conseguiu aí realmente reverter os indicadores. Quando a gente fala os indicadores, não é só indicadores de entrega de performance, mas mudar a mentalidade das pessoas também. Foi muito bacana.
A virada de chave foi ter uma estrutura, ter um norte para poder trabalhar. Então, na verdade, a metodologia trouxe para a gente planos de ações estruturados. E aí a gente atacou de fato a causa raiz, né? Porque uma coisa é você olhar no todo. Então, olha, eu tenho um problema, nós tínhamos um problema crônico de absenteísmo, as equipes estavam em home office, né? As equipes em home foram colocadas aí a toque de caixa e ainda estava tudo encurtido, era tudo muito novo. Como eu falei, mudaram o modelo mental, mas os planos de ações customizados, e aí fizeram toda a diferença para que a gente fizesse a entrega do indicador. Quando a gente tem as pessoas que estão indo para a empresa, estão trabalhando engajadas, e aí faz toda a diferença. Realmente as entregas não eram feitas. Quando você chegou na nossa, para poder usar a diretriz, nossa ABS estava na marca de 18%, ou seja, os líderes estavam desesperados para fazer as pessoas irem trabalhar, como eu falei, no formato home office. A meta era 4% e, na verdade, a realidade da operação na época era 18%, ou seja, era algo que para a gente seria impossível, né? Era algo desesperador. E também tinha um cliente ali, pelo amor de Deus, a gente precisava fazer as entregas, né? Tinha todo um forecast ali que a gente realmente não conseguia cumprir porque a gente não tinha headcount, nós não tínhamos pessoas ali para trabalhar. É um conjunto, né? A gente tem um nível de serviço, a gente tem uma excelência operacional, porque sobrecarrega quem está ali, né? Então, a falta do colega sobrecarrega o outro colega. Então, na verdade, é um efeito muito cascata, tanto para a liderança quanto para quem está ali defendendo também. Era algo muito estressante, muito desgastante. Feito um trabalho de construir 4 mãos mesmo, né? Você direcionando, a gente mapeou a operação, né? Então vamos ver o que é um ABS crônico, vamos fazer os planos de ação. Então, como eu falo, os planos de ação foram totalmente customizados e realmente voltados para o negócio. Outra coisa é que, assim, a gestão do tempo. A gestão do tempo foi um fator primordial para que a gente fizesse essas entregas. Ou seja, eu falo da metodologia como realmente um divisor de águas. A gente teve um direcionamento, a gente teve uma gestão do tempo. Quando o líder está ali gestionando o tempo, olhando para a operação num todo, as coisas começam a fluir. Mas, depois de 4 semanas, a gente começou a ver esse resultado de forma gradativa. Então, no primeiro mês, com as pessoas mais engajadas, o nosso ABS de 18% ele já foi para 12%. Para a gente foi uma comemoração, né? Aconteceu algo aqui que foi realmente surreal. E aí, a partir do momento, as pessoas mais engajadas, as entregas mensais, após 3 meses, a gente conseguiu chegar no indicador e mantemos esse indicador. Foi tão fantástico, foi tão revolucionário que para a gente fez toda a diferença. Claro que foi um sentimento de dever cumprido, nossa, é possível, mas assim, foi de muita gratidão. Olha, o negócio estava aqui, era tão fácil, era tão simples de ser seguido, precisou vir alguém para poder nos encorajar, mas na verdade a gente comemorou a cada momento. E o bacana de tudo isso é que assim, a gente não só alcançou a meta em 3 meses, a gente manteve a meta, ou seja, manter os resultados foi fator assim, olha, vamos respirar. A gente ficou bem mais tranquilo, né, para poder encarar outras frentes, mas a leveza de entregar esse indicador é fator que, assim, eu trago para a vida, de verdade, foi muito bacana. Sem dúvida, sem dúvida. E quais foram, assim, as reações, né? O que vocês, quando você olha a empresa, que olhava aquela operação e falava assim, aquela operação não tem jeito. Ali é o problema dessa empresa. E aí, de repente, você vê esse cenário reverter, como é que foi o reflexo disso dentro da companhia? Você lembra? Lembro, foi super positivo. A nossa operação, ela virou de exemplo para outras operações. Então, vinham outros produtos, né, fazer um network com a gente para saber o que a gente estava fazendo, porque, poxa, vocês fizeram mágica, vocês estão escondendo a equipe, né? Vocês estão tirando pessoas para o lugar do bolso, e foi muito bacana. Então, a gente serviu, na verdade, foi muito revolucionário, porque a gente serviu de exemplo também. Além da metodologia que a gente vai levar para a vida, né, é saber que tudo tem um plano de ação, tudo é revertido e a gente ganhou como líder, né, então a gente teve uma liderança muito mais sólida, muito mais baseada, muito mais pautada, sabe? Então a gente tinha proximidade da liderança, que era bacana com as pessoas, mas a gente tem uma metodologia, então a gente tem resultados muito mais sustentáveis. E o bacana, Paty, de você trabalhar com a metodologia em si, porque quando a gente fala metodologia, num primeiro momento, dá aquele sentimento de falar, nossa, gente, é muito trabalhoso. Ai, deve ser um negócio muito difícil.
vai tomar muito tempo, meu Deus. Mas, na verdade, a metodologia nada mais é do que uma mudança de hábito de forma estruturada. Porque trabalho pelo trabalho, esgotamento pelo esgotamento, a grande maioria dos líderes já tem por trabalhar nesse piloto automático, por trabalhar apagando incêndio o tempo todo. Então, supondo que o líder tem lá 8 indicadores dentro do negócio dele, o que ele faz normalmente? Ele quer trabalhar os 8 indicadores, ele quer trabalhar tudo, ele quer ser o super-herói e a super-mulher ali para resolver tudo, entregar a meta de todos os indicadores. Então, esse é o mundo normal, né? Aí, o que a metodologia ensina? Ela mostra o seguinte, olha, alguns pratos vão cair e tá tudo bem. Você não precisa sofrer porque alguns pratos vão cair. Só que existem alguns pratos dentro desses 8 indicadores que não podem cair. É aqui que a gente vai direcionar o nosso esforço. Então, dos 8 indicadores, 3 passaram a ser o foco e aqueles que a gente tinha que manter ali, no ar, não podia deixar cair. Exato. E aí, consequentemente, com esses 3 indicadores principais, esses 3 indicadores sendo entregues, por consequência, os outros acabam sendo entregues por tabela. É isso que faz com que o líder saia de um cenário onde ele trabalha todos os dias, porque não vamos ser aqui ter hipocrisia de falar que ele não vai trabalhar 10, 11, 12 horas em algum momento. Isso vai acontecer. Mas, eventualmente, então ele sai de um cenário onde todos os dias ele trabalha de 10 a 12 horas por dia e ele passa a cumprir a carga horária dele, onde eventualmente, quando ele tem uma apresentação de resultados para fazer, quando ele é convocado para um evento, algo do gênero que é pontual, aí ele estende a carga horária. Mas esse líder, ele consegue programar, junto com os pares, o horário de almoço, uma pausa para dar um descanso, porque não é fácil você liderar, tem situações de conflitos para você administrar. Então, toda essa leveza a metodologia traz. Não significa que vai ficar mais fácil, significa que vai ficar mais simples. Isso, eu diria que também fica mais leve, sabe? Porque, assim, uma coisa é você ficar, né, a sua carga horária todos os dias entregando ali, fazendo 11, 12 horas. Outra, como você falou, né, eventualmente. O eventualmente faz toda a diferença. É uma qualidade, você tem qualidade realmente de vida. Você pode tomar um café, você pode sair para o almoço sossegado, sabendo que a sua operação não vai pegar fogo, né? Sim. Que ninguém vai subir no lucro. É bem bacana. Seja uma empresa muito bem estruturada, muito bacana. E hoje eu estou em vários processos seletivos e estou tendo a oportunidade de escolher em qual empresa eu vou trabalhar. Então eu estou super feliz. Aquilo que você fala no seu treinamento, olha que foi bem um overview muito rápido. Para o que está preparado, não falta oportunidade, sabia? Por exemplo, uma das coisas que você tem metodologia é o método, né? É como você engajar equipes, ter equipes aí que sejam engajadas, de alta performance. E hoje é o que o mercado busca, equipes que tenham alta performance, que sejam engajadas e líderes que estejam ali, né? Quando eu falei que eu tenho uma metodologia própria, a moça de People brilhou os olhinhos. Lá em 2004 era assim, olha, vamos subir um líder e esse líder vai tomar conta da equipe. Hoje esse líder, se a gente sobe um líder dessa forma e ele tem uma base, ele chega muito mais rápido no processo. E o mercado busca isso, né? Busca uma liderança muito construtiva, muito ali par, muito justa, mas também muito ligada à entrega de resultados, porque também, senão não vai ser sustentável o negócio. Então, se você tem uma metodologia, se você tem resultados de gestão de pessoas e cases bacanas para a sua carreira, se você está sempre ali estudando, se você está sempre se aprimorando, se você tem uma estrutura de trabalho, não falta emprego. Na verdade, a gente fala emprego, né? Mas assim, não falta oportunidade de gerir a sua carreira. Hoje, pela bagagem que a gente tem, por tudo que a gente passou e depois que entrou aí a nossa metodologia, que a gente sabe trabalhar de uma forma estruturada, a gente tem condições sim, de escolher e não, como eu falei, não faltam oportunidades. Poder escolher, no mercado tão desafiador, né, poder escolher uma oportunidade de trabalho realmente, você se sobressai diante da situação dos demais. Então eu atribuo isso porque eu estou muito capacitada. Eu acho que a capacitação te dá essas oportunidades, sabe, Nice? Então hoje, como eu falei, se você tem aí bagagem, se você está sempre se capacitando, se você está sempre estudando, realmente o mercado ele está sempre aberto para você. Eu aconselho a fazer realmente, a se capacitar, a fazer bastante curso. Se eu pudesse dar um conselho para o meu melhor amigo, eu falava, procura Nice, faz o curso,
Mesmo eu, né, na época, né, aí já tinha 12, 13 anos de gestão, e para mim fez total diferença, né, abriu meu modelo mental na forma de estruturar as coisas. Então, assim, tem duas coisas. Procurem os líderes, né, que sejam exemplos para você, leia bastante, se capacite e procura a Nice. Chama a Nice e procura, porque ela vai te dar muitas dicas, é muito bacana, de verdade. Não é assim, não estou vendendo elefante cor-de-rosa, mas assim, faz toda a diferença. Foram 4 semanas. Estávamos lutando aí com uma perda de contrato batendo na porta. E aí, quando você fala de perda de contrato, não é só aquela pessoa que está ali atendendo, tem aquela boquinha que aquela pessoa está atendendo. Então, normalmente a gente fala que um operador está ali, mas ele está por 4 ou 5 pessoas. É uma família que está ali e estava desesperador, né? Então, foi um divisor de água, foi muito bacana. A gente tem gratidão e eu acho que fez toda a diferença. Realmente, ser estruturada, pensar da forma, fazer os planos de ação foi muito bacana. Reverteu em 4 semanas, de verdade. Eu costumo falar o exemplo da laranja, sabe? Você tem uma laranjinha que tá ali, todas estão realmente vistosas. Aquela que tá meio murchinha, ou ela vai apodrecer, ou você vai trazer vitalidade para ela. E foi isso que aconteceu na operação, tá? Então as pessoas viram o engajamento das outras, um clima bacana, as coisas foram acontecendo. O engajamento foi o fator primordial. E quem realmente não se engajou, falou, esse mundo não é para mim. Pegou a malinha e realmente foi embora.